Como estão todos? Mais uma vez nós nos reunimos. Vamos juntos partilhar essas experiências, esses aprendizados que vêm até nós, por amigos queridos. Pedindo o amparo do nosso Senhor Jesus, em que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e em novos erros, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Bom, seguiremos hoje aqui com o nosso livro de estudo, Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos aqui no capítulo 33, Incrédulos, né? Esse capítulo ele traz importantes reflexões na questão do conhecimento, no despertar, né? Então, como é importante seguir esse caminho que nós estamos seguindo, né? Buscando ali o conhecimento sobre a mediunidade, sobre a doutrina, sobre os ensinamentos de Jesus. Então, alguma situação aconteceu em um desses campos na nossa vida que nos chamou a atenção. E aí, a partir de então, nós buscamos essas reflexões, onde essas respostas iriam nos trazer ali um reconforto para que, e ao mesmo tempo nos dando a força para a gente continuar, tá? Então, o conhecimento, ele representa ali uma libertação, né? Ou seja, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós temos ali como os nossos hábitos e costumes, para as novas possibilidades que vão surgindo ao longo da nossa caminhada, tá? Então nós temos, através desses conhecimentos da doutrina, oferece, de Jesus, para que a gente possa seguir em frente, nos libertarmos, né, de quem somos e buscarmos aí outros valores que enriqueçam a nossa caminhada ainda mais, que nos deem força, tá? Então é o nosso momento de poder seguir, de poder aprender, de poder trabalhar, vivenciar a mediunidade, né? Ou seja, e a gente poder trilhar esse caminho que é tão importante para cada um de nós. Porém, nós não podemos nos esquecer que somos individualidades, né? Que cada um de nós ali tem a sua forma de agir, pensar, tem a sua forma de entender, de absorver esse conhecimento e trazendo para a sua vida caminhar ali de uma forma diferente, tá? Então nós podemos caminhar com aquelas pessoas que têm ali percepções parecidas com as nossas, né? Entendimentos, mas são parecidas, não iguais e idênticas, ou então aqueles que ainda não despertaram para as ideias, aqueles que ainda dentro dos seus caminhos buscam ali fazer aquilo que lhe provém da melhor forma, tá? Então, para nós que estudamos a doutrina, que seguimos, essas questões elas não devem ser levadas como uma superioridade, muito pelo contrário, tá? Todos nós somos iguais, partimos do mesmo princípio e temos a mesma oportunidade de poder aprender, de buscar, de entender, tá? O convite, ele é feito para todos nós. Todos nós teremos oportunidades. E o nosso planeta passa por esse momento de oportunidades, onde todos os espíritos terão ali a mesma oportunidade, porque não há exclusivismo, muito pelo contrário. Então a gente tem que trabalhar muito com essas ideias, né? Que temos irmãos e irmãs que caminham ali com sua forma de agir e pensar, mas entender qual é o nosso momento, né? O que acontece conosco neste momento. E aí sim nós vamos trabalhando dessas ideias, entendendo, refletindo essas ideias e buscando essas melhorias que são tão importantes e significativas para cada um de nós, tá? Então, entendermos o momento do próximo, auxiliarmos quando necessário ali, quando pudermos, né? Levarmos palavras de reconforto, esperança, falando de Jesus sempre, né? Falando ali do amor, devolvendo a confiança, né? Porque hoje em dia, os tempos que nós vivemos, né? Há muita desesperança,
muitas aflições e dificuldades. Então, se pudermos ser instrumentos da paz ali, do amor, aquilo que nós aprendemos, que não percamos essa chance. E, acima de tudo, o respeito por aqueles que caminham, tá? Quando não pudermos ali levar uma palavra que não é aceita, porque cada um está no seu tempo, então vamos ficar ali com vibrações, com uma prece, com um direcionamento e entender que cada um está no seu momento. Fácil? Não, principalmente aquelas pessoas que estão junto de nós, né? Dentro do nosso lar, porque nem todos vão ali pensar. Seria bom que se todos estivessem ali na mesma vibe, vamos dizer assim, né? Na mesma sintonia e buscando o mesmo caminho. Porém, cada um de nós ali tem as suas necessidades, parecidas, mas não idênticas ou diferentes. E o respeito e a compreensão do caminho do próximo é o que nos cabe, mesmo que não haja para conosco, tá? A gente tem que aprender a fazer a nossa parte, simplesmente fazermos a nossa parte. E, ao longo da nossa caminhada, nos depararemos aí com a incredulidade, enfim, com muitas situações adversas. Jesus e os apóstolos, quando Jesus direcionava os apóstolos até a outras cidades, para falar sobre levar a cura, falar sobre o amor, a caridade, então nem todos foram aceitos ali da mesma forma, né? Nem todos foram aceitos ali com bem, né? Com bom grado, enfim, com carinho, né? E ele disse que se acontecesse isso, que eles se retirassem e regressassem, mas que não entrassem ali nos embates. Tudo bem, pessoal? Então, essa questão da incredulidade está ligada diretamente a esse ponto. Primeiro é o conhecimento, né? Que nós vamos adquirindo. O conhecimento traz responsabilidade? Sim, traz responsabilidades, porque quando a gente sabe, a gente conhece os caminhos, conhece ali como se portar e se dirigir. Então é nesse sentido que é uma responsabilidade. Não como um castigo, mas como um conhecimento adquirido, assim como em qualquer área da nossa vida, né? Se nós buscamos ali um aprendizado sobre como ser um médico, um enfermeiro, um engenheiro, enfim, a gente adquire aquele conhecimento, ele não vai se perder. Temos a responsabilidade de termos esse conhecimento, porque poderemos usar ali de acordo com os caminhos que a gente busca, as nossas necessidades, enfim, é da mesma forma. Assim como a mediunidade, porém, como um empréstimo, né, de Deus, que a gente sempre fala, e traz aqui, a mediunidade é uma bênção nas nossas vidas, é um empréstimo para que a gente possa aprender. A encarnação é um empréstimo que Deus nos concede, para que a gente possa viver essas experiências da melhor forma, se estruturando, entendendo um pouco sobre nós, sobre os nossos sentimentos, né? Então, as experiências da vida, elas nos levam a essas autorreflexões, né? Sobre quem somos, por que aqui estamos, por que algumas coisas acontecem na nossa vida, na certeza de que nada é por acaso, mas na certeza e principalmente de que jamais somos castigados, punidos, e muito pelo contrário. Somos guiados pelo amor de Deus, um Pai amoroso que nos proporciona oportunidades de podermos nos melhorar. E quando nós falamos em melhorias, não significa que tudo vai vir ali com muita tranquilidade, muita paz. Significa que muitas situações podem vir ali de uma forma bem adversa, mas que podemos trabalhar pela calmaria, pelo controle, pelo entendimento. Isso vai nos trazer ali um reconforto íntimo. Tudo bem? Então, esse capítulo incrédulo, ele fala muito sobre isso, né? Sobre essas questões, a gente entender o nosso próximo, muitas vezes se colocar no lugar do próximo, porque isso é uma forma de caridade, né? Entender que ele está no momento dele, que ele vai acertar e errar, não nas mesmas proporções que nós, não nos colocando acima de qualquer um, muito pelo contrário, mais uma vez repito, não podemos nos colocar nesse sentido, mas sim nós podemos nos colocar como alguém que erra, como alguém que acerta, como alguém que caminha, assim como qualquer um de nós que aqui está vivenciando essa presente encarnação. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui com o nosso capítulo 33, Incrédulos. Regozijar-se-iam, sim, com a verdade que nos enriquece, de otimismo e consolo. Então, com certeza. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né? Das amarras que nos prendem, das dúvidas,
das dificuldades, né? Conheceis a verdade e verá que dentro dessa verdade há muitas possibilidades de expansão e crescimento íntimo. Se pudessem, acalentariam a claridade da fé com a emoção dos cegos, que recobrassem repentinamente a visão da alvorada, deslumbrados de júbilo. Tá? Então, falando relacionado à incredulidade. Se pudessem, os incrédulos estariam erguidos à confiança, como árvores generosas levantadas para o céu. Contudo, transitariam na terra a feição de alienados mentais que a ciência não vê. Então, isso aqui é um ponto. Se viéssemos, permanecêssemos e partíssemos assim como entramos, ou então se tivéssemos ciência e ligaríamos ali um start, um automático da nossa vida ali, como que nós estaríamos, pessoal? Vamos refletir sobre essa questão. Já sei tudo que eu tenho que fazer, como eu fazer, ou então tem alguém ali que nos direciona e faz tudo por nós, nós não teríamos o nosso livre-arbítrio, não poderíamos fazer escolhas, como seríamos? Caminharíamos como afeição, né? Como se fôssemos alienados mentais, né? Como se fôssemos robôs. E a encarnação não é nesse sentido, muito pelo contrário. A encarnação, nós temos a bênção do esquecimento para que nós podemos, a cada reencarnação, recomeçarmos a nossa jornada, trilharmos nossos caminhos, ligados, não desligados do que já vivenciamos, muito pelo contrário, tá? Nós temos a nossa bagagem espiritual? Sim, temos as nossas necessidades, as nossas expiações, temos as nossas provas, sim, tá? Mas nós temos o livre-arbítrio de um novo recomeço, de novas possibilidades e de escolhermos qual direção seguir, tá? Haverá reflexão ao final de cada encarnação? Sim, mas podemos caminhar sim, porque cada acerto que a gente tem é nosso, a gente consegue, é uma conquista, temos ajuda, sim, mas aqueles irmãos que querem realmente nos ajudar, eles não vão decidir por nós, eles nos ajudam, nos direcionam, mas as decisões são sempre nossas, depende de cada um de nós buscarmos esses caminhos e trabalharmos nesses caminhos. Terrenos devastados pelo incêndio das paixões acabaram dominados pelo verme do materialismo que lhes corroem os últimos embriões da esperança, muitas vezes em festins de sarcasmo. Então, aqueles que caminham ali, guiados pela questão do materialismo apenas, né? Nós que entendemos a questão do materialismo, mas precisamos estudar muito para conseguirmos nos direcionar e diferenciar, né, as questões espirituais das questões materiais. Há muitos irmãos nossos que ainda estão presos somente olhando a questão material, mas haverá o momento de cada um de buscar essas reflexões e trabalhar por essas melhorias sim, tá? Então Deus olha por todos da mesma forma. Aquele que mais erra, aos nossos olhos aí, que o nosso entendimento ainda é muito vago, porém a gente observa algumas situações, né? Vê o que acontece ao nosso redor, mas fiquemos aí com a certeza de possibilidades de trabalho, de recomposição nos caminhos do bem, nas melhorias que visam a nossa felicidade verdadeira, né? As nossas reais conquistas, não apenas a questão material, que é importante pelo nosso esforço, a nossa busca, sim, mas o devido valor e cuidado que nós devemos ter com cada questão na nossa vida, né, na nossa caminhada reencarnatória. Quereriam vibrar ao calor da convicção na sobrevivência, mas trazem o coração enrelejado pela névoa da morte. São legisladores e não procuram as leis profundas que regem a vida. São professores e não conhecem a essência das lições que transmitem. São médicos e não auscultam os princípios sutis que organizam as formas. São juízes e não estudam as reações do destino nas vítimas do mal que lhes são dadas a exame.
São advogados e não identificam a santidade do direito. São artistas e não buscam a glória oculta da arte. São operários e não percebem a substância divina do trabalho. São pais e mães e não pressentem a sabedoria com que lhes estrutura o alicerce do lar. Tá? Despertar a consciência para novas possibilidades. Mais uma vez, ressaltando que cada um de nós está no seu momento. E cabe a nós o respeito por esse momento. Se não pudermos ajudar diretamente, podemos ajudar por preces, vibrações, que cada fruto amadurecerá no momento oportuno, sejam aqueles que estão no nosso meio ou não. Tá? Trabalhando pelas melhorias do nosso planeta, nós podemos dar a nossa contribuição. Incrédulos tateiam na sombra que lhes verte do cérebro mergulhado na incompreensão. Não lhes agraves os padecimentos com palavras amargas, injuriando-lhes as opiniões, mas abriremos as feridas que lhes sangram no peito. Tá? Então, não lhe agraves os padecimentos com palavras amargas, injuriando-lhes as opiniões, porque dentro do entendimento deles, desses irmãos, dessas irmãs, ou até para conosco mesmo, né? Nós que ainda caminhamos nesse entendimento, nessas necessidades e buscas, ao invés de auxiliar, poderão fazer com que não deem os resultados esperados. Então, procurar ali enxergar o nosso irmão como alguém assim como nós, que está aprendendo da forma dele. O azedume estabelece para os espíritos viciados na irritação 6 modalidades de tributos calamitosos: a perda do trabalho, a perda do auxílio, a perda do equilíbrio, a perda da afeição, a perda da oportunidade e a perda de tempo. O azedume, né? As dificuldades que cada um enfrenta, ali estando no seu momento de dificuldade, quando não há ali uma incompreensão, em vez de colher os frutos, haverá de perder oportunidades valiosas. Então, por que não ajudar dentro das nossas possibilidades, que se não for diretamente, através de vibrações? Diante deles, nossos irmãos, que se lhe transmelharam na irresponsabilidade e no desespero. Olha aqui, pessoal, diretrizes do nosso irmão Emmanuel, para quando nos depararmos com alguma situação nesse sentido. Desdobraremos a abnegação, a tolerância e a caridade, multiplicando as obras da educação e os valores espontâneos do bem. Porque toda criatura que nega a paternidade de Deus e recusa admitir a existência da própria alma está carecendo de socorro no hospital da oração e no abrigo do bom exemplo. Então, com certeza, convivência faz com que, pouco a pouco, cada um de nós possa ir se lapidando, no sentido de entendimento, do sentimento, do respeito, ou então do julgamento, ou então se ainda muitas coisas não fazem sentido e nós estamos buscando esse sentido, simplesmente não retribuir, simplesmente deixar que o tempo se encarregue de algumas coisas e olhar um pouco para cada um de nós e ver como é que a gente pode trabalhar, como a gente pode se direcionar. E aí, com o tempo, as respostas vêm. Então, essa questão da incredulidade perante aos nossos irmãos, que não pensam como nós, que não têm ali a forma de agir como nós temos, o que nos cabe é o que? É um respeito, né? Auxiliar quando for possível, sim, levar a palavra, muito importante, ajudando-nos uns aos outros, seguiremos a nossa caminhada adiante. Porém, haverá momentos em que nos depararemos ali com situações onde as nossas palavras possam não ser bem-vindas naquele instante, naquele momento. Então, vamos aprender a nos retirar, vamos aprender a vibrar, emitir pensamentos positivos, porque o nosso pensamento tem uma força muito grande, é uma energia condensada, né, e direcionada em favor do nosso próximo, assim como há irmãos que direcionam em nosso favor vibrações positivas, amorosas,
quando mais precisaremos. Quando mais precisarmos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos fazer essas reflexões aí sobre a questão da incredulidade dos incrédulos, e que são irmãos assim como nós, que acertam, que erram, mas que entenderão e buscarão os caminhos ali da sua forma. Mas que nós, isso é muito importante, não deixemos de lado as nossas convicções e o nosso caminho a seguir, tá? Então não vamos deixar de buscar a mediunidade porque aquele que está conosco não compreende ou não está no momento, não, vou esperar ele chegar, vou esperar ele entender para eu começar, vou esperar que aquela pessoa que está aqui comigo, ela tenha o mesmo pensamento que eu para eu começar. Não. Se nós despertamos para essas possibilidades, se temos esse chamamento, vamos dizer assim, para essas novas possibilidades, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, e cada um vai buscando ali fazer a sua. Nós podemos respeitar o nosso próximo no direito de escolher, do seu livre-arbítrio, mas nós não podemos deixar aquilo que nós temos como a nossa verdade, o nosso caminho a seguir. E vamos trabalhar na seara do nosso Senhor Jesus, vivenciando a mediunidade, entendendo o espiritismo, falando sobre o amor, enfim, onde quer que estejamos, podemos ser instrumentos da paz do nosso Senhor. E assim, com essas reflexões, vamos encerrar aqui o nosso estudo, vamos refletir muito, sobre o meio que nós estamos, e vamos, nesse meio, poder dar os frutos daquilo que nós temos como nosso, como aquilo que nós entendemos, e trabalhar sempre pelo bem. Agradecer a Jesus, agradecer a todos esses amigos queridos que com muito amor e carinho vêm até nós nesses instantes, trazendo esse conhecimento, partilhando conosco, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos enxergar e ouvir tudo que vem a nós com muito amor, pela vontade do Pai e do Mestre Jesus. Dai-nos, Senhor, força e coragem necessárias. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. E estejam todos em paz.